Aí, essa aproximação de se a drogas, a questão de drogas é polícia ou saúde, de partida é equivocada, né? As drogas não são nem boas nem más. Depende do que a sociedade faz com elas. Depende do que nós decidimos fazer com as drogas. Eu penso que uma sociedade que se preocupa, mas vive sob medo, né? E essa é uma das questões complicadas, porque assim, todas as abordagens a respeito do crack têm sido alarmistas, terroristas, que fazem a coisa ser uma coisa, um problema que parece ser insuperável, insolúvel, né? Leva à morte imediata, né? Se você passar perto, você já está viciado, né? E aí em uma semana você vai estar morto, e é incontrolável, um fantasma, né? Que está percorrendo o país inteiro, né? Essa abordagem, essa forma de colocar o problema, assusta, dá medo e dá insegurança, e dá a sensação de impotência. Uma sociedade que vive com medo e com sensação de impotência, ela põe em risco a democracia. Porque a sociedade que tem medo de fundo e não vê solução, ela está desesperada, ela prefere uma ação de força que dê segurança do que garantia de direitos. E isso põe em risco nossa sociedade democrática. E é por isso que o Estado tem a obrigação de responder isso. Tá? Então, não é porque nós somos pautados pela mídia, né? Mas o governo deve dar respostas, né, para a sociedade, para indicar que as pessoas têm solução, né? Se não tem para todas e mágicas, mas há uma forma da sociedade lidar com esse tipo de problema de forma que não precisa abdicar dos direitos. Que, ao contrário, né, a gente deve indicar que o melhor caminho para a solução desse tipo de problema é, mais do que tudo, garantia de direitos. É a construção de uma sociedade com mais direitos que deve ser apontada nas políticas. É preciso retirar o direito penal, o sistema de justiça criminal da questão, e é preciso implementar e incrementar os mecanismos de informação, de prevenção e de tratamento, sempre exclusivamente no campo da saúde pública, né? O panorama que nós temos hoje no Brasil em relação aos aspectos jurídicos da questão das drogas é basicamente o seguinte: a Lei 11.343, que entrou em vigor em 2006, contempla basicamente duas figuras, né? A do usuário, de um lado, que recebe um tratamento bastante suave, e de outro, a figura do traficante, que ao contrário recebe um tratamento bastante duro. Quando a lei entrou em vigor em 2006, a Lei 11.343, que foi precedida de uma grande discussão, ela foi vendida como um ganho muito representativo, na medida em que o usuário deixou de ser punido com pena privativa de liberdade, com pena de prisão. Esse suposto ganho, essa evolução, esse benefício da lei de drogas no que diz respeito ao usuário, se a gente colocar na balança, o retrocesso foi muito maior, porque um dos dramas, e aí talvez esse seja o ponto central da minha manifestação, e me parece que o Paulo tem tratado disso também, é a ausência de um critério adequado e suficiente para fazer a distinção entre quem é traficante e quem é usuário. A nossa prática, a prática do sistema de justiça criminal, mostra que uma grande massa de usuários são enquadrados como traficantes, especialmente usuários mais vulneráveis, mais pobres, pertencem às classes que são normalmente os clientes preferenciais do sistema de justiça criminal. A questão da criminalização o porte para uso pessoal, como é criminalizado na lei. E a lei dispõe que é crime portar droga para uso pessoal. É isso, né? E eu tive a oportunidade de ser convocado pelo Tribunal de Justiça para compor uma Câmara Criminal por algum período, né?
E nessa oportunidade veio às minhas mãos um processo em que uma mulher havia sido condenada por tráfico de entorpecentes. Eu acabei desclassificando para porte e entendi, convencido absolutamente, de que a lei de drogas, no que diz respeito ao artigo 28, que tem essa previsão da criminalização do porte, é inconstitucional. Ou seja, eu entendi que essa criminalização violava o princípio da lesividade, o princípio da igualdade, o princípio da intimidade da vida privada e, em consequência, absolvi, e o princípio do respeito à diferença também, e absolvi aquela acusada. Né? E por surpresa absoluta, os outros dois desembargadores acompanharam essa decisão e foi a primeira vez na história que o Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu uma decisão de 3 desembargadores afirmando a inconstitucionalidade da criminalização do porte para uso pessoal. E eu vou tentar explicar, eu sei que a linguagem jurídica é sempre complicada, não é? Mas eu vou tentar ser simples. E, aliás, nós precisamos, né, ser simples, nós precisamos ser entendidos. Se o juiz fala complicado, isso é óbvio que é para manter também, talvez, o nicho de mercado, né? A gente fica mais isolado, um pouco lá no Olimpo. Bom, o princípio da lesividade, o que significa isso, né? Qualquer estudante de faculdade de Direito sabe que existem dois grandes pilares que sustentam o conceito de crime: a conduta e a lesão, ou seja, o resultado lesivo. Sem lesividade não existe crime, tá bem? Não existe crime, não é possível pensar em crime sem lesividade. E nessa previsão de portar para consumo pessoal, não existe lesividade. Por quê? Ainda que se pense na lesividade pessoal, essa lesividade que o direito penal exige é a lesividade com alteridade, é lesividade para outro. E é óbvio que ter maconha, cocaína, qualquer coisa para uso pessoal, não implica dano para terceiro. Né? O bem jurídico, obviamente, não é a saúde pública e não há falar em perigo abstrato, porque o próprio tipo delimita. Portanto, ainda que se tenha que admitir alguma lesividade, é uma lesividade pessoal e não pode ser considerada no âmbito da criminalização. Né? A solução penal de criminalização é muito violenta. É muito violenta. Ela tem que ser deixada sob a última hipótese. O juiz julga o pequeno, é isso? E o Estado perde o tempo e nunca alcança o grande criminoso, seja no tema de drogas, seja em outros temas. Então, ele faz com que o aparelho judicial e o aparelho de Estado não tenha foco. Qual deveria ser o foco? Diminuir a violência. Então eles vão lá, pegam um menino que tem droga, levam para a cadeia, aí você já tomou o tempo do policial. Na cadeia você toma o tempo do delegado e do escrivão. Depois você vai tomar o tempo do promotor, depois você toma o tempo do juiz, e todos eles deveriam estar se importando com o combate ao grande crime que gera violência permanente sobre a sociedade brasileira. Então, esse tema, além de gerar muita violência, ele faz com que disperse a ação do aparelho de Estado. E, ao mesmo tempo, além do tema da violência, quando a droga chega nesse ambiente, ela perturba. E as pessoas tendem a ver na droga o problema, não é? Enquanto o problema está na desigualdade social e está na violência. E assim, nós temos que ver como que essa política de guerra às drogas acabou sendo mais perversa do que o abuso de drogas. Né? O problema do abuso de drogas é um problema que preocupa toda a família, pai de família, quem tem jovens, quem não tem e tem uma formação humanista, se preocupa com o tema de drogas, é isso? E nós temos que tratá-lo. Né? Agora, o problema de drogas responde por um universo. O problema da guerra às drogas gerou uma violência maior que esse universo. Então a gente parte do pressuposto de que, assim como o pressuposto da redução de danos, ou seja, de que as drogas não são um problema a priori. Os seus efeitos se baseiam de acordo com seus usos, ou seja, há usos problemáticos e há usos que não. E isso já é bem discutido, por exemplo, no texto que o Jacques Derrida analisa Platão e fala do fármaco, ou seja, o que é o fármaco? O fármaco é o veneno-remédio, ou seja, a mesma substância pode ser utilizada como veneno, como remédio, de acordo com o seu uso, e é a partir disso que a gente parte tentando sempre desmistificar
relação muito feita entre uso e abuso, ou seja, uma pequena parcela da população que utiliza drogas utiliza de forma abusiva, muitas vezes em determinados momentos apenas, e óbvio, isso necessita cuidado, que foi debatido hoje cedo, mas, por exemplo, o estudo do CEPID, que é um órgão governamental, de 2005, declara que 22,4% dos adultos brasileiros já utilizaram drogas ilícitas ao menos uma vez em sua vida. Ou seja, quase 1/4 da população utiliza drogas e a gente não tem 1/4 de pessoas no Brasil dependentes de drogas. Então precisamos desmistificar, e a gente parte desse conceito de razão entorpecida, da Maria Lúcia Caranges, aposentada, de que somente uma razão entorpecida pode sustentar e apoiar o proibicionismo de drogas, que em nome da saúde pública que ele não defende, ele traz muito mais problemas, muito mais aspectos negativos, né? Como ganhar, porque isso passa por ganhar a opinião pública. As razões estão dadas, é mais do que óbvio que a política atual é um absurdo. Desde o seu início, meio misturado lá com toda a crise da guerra no Vietnã, o Nixon, aquela confusão, contra a cultura, de repente, quando a gente vê, tem uma guerra que se perdura e que se universaliza no mundo inteiro por decisões de plenários da ONU, onde todos os países foram signatários, nós estamos obrigados a cumprir com um proibicionismo que criminaliza o consumo de um certo número de drogas. Então, parece que está claro para quem se aproxima da discussão que a lei é absurda, ela não funciona. O problema é como fazer isso avançar em termos de opinião pública e mudar a mentalidade, mudar as práticas, mudar a lei. Eu acho que é importante uma estratégia agregadora, no sentido de permitir várias correntes de pensamento, várias estratégias, várias metodologias, vários dogmas, várias doutrinas, né? A diversidade da Arca de Noé, entendeu? Não num barco comum, mas voando numa direção comum, cada um à sua distância, na sua altura, no seu movimento. Então, como a gente consegue produzir um movimento nesse sentido, em torno de um tema que eu acho que no Brasil é muito dominante, que é a violência. Vai a polícia cuidar de bandido. Né? Para com isso. Vai cuidar de criminoso pesado. Vai lá encarar os caras e acaba com isso. Domina a situação. Ao invés, né, de ficar no varejinho, correndo atrás de papelote. É uma coisa maluca isso. Sobretudo nas comunidades onde o papelote é muito significativo, de repente a coisa fica indolando lá, é um negócio que ameaça a sua vida. Não é? Então, está acabando. Então eu acho que em termos de encontrar as palavras, então a gente precisa de um publicitário bom, vários, mas porque quando a gente começa a explicar qual é a nossa linha de pensamento, fica complicado, fica muito complexo, é difícil dizer. Eles diziam, bota na cadeia, pronto. Fácil dizer. Agora, se a gente explicar que é assim, assado, fica um discurso difícil. Eu acho que a Marcha da Maconha é legal porque ela tem um discurso claro. Então, eu acho que é importante conseguir ter um campo de diálogo com o povo da igreja, das igrejas, não é? De povo espírita também. O povo do santo aí já é outra história. Aí não vai ter nem que discutir muito, eu acho, porque está em outra, não está com essa preocupação de proibir essas coisas. Mas, aonde há uma resistência forte, aí sim é preciso ser capaz de encontrar um campo comum, e eu acho que a descriminalização é uma possibilidade de campo comum. Entendeu? Porque tirar do penal, trazer para onde? Trazer para o campo do olho no olho, da assistência, da espiritualidade, da saúde, se preciso, da cultura, né? Das opções. Quer dizer, aí você traz para um outro campo, onde as igrejas se navegam bem, nadam de braçada. Então, eu acho que essa é uma questão importante em termos de estratégia.